Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O JF Entrevista de hoje celebra os 20 anos do programa Diversidade, uma iniciativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O projeto tem como principal objetivo a reflexão e o debate sobre inclusão social. Com a gente aqui no estúdio, o coordenador do programa, Flodoaldo Tales de Paula, que é pedagogo, especialista em educação especial e mestrando também nessa área. Conosco também Vinícius Martins, integrante do projeto. As informações sobre os tipos de deficiência, a situação do negro na sociedade, o desrespeito às diferenças através do bullying, as questões dos idosos e o reforço à importância da educação para a inclusão pelo trabalho são temas importantes desde o início do Diversidade. Vamos juntos nessa conversa sobre conquistas, desafios e o futuro da inclusão. Muito obrigada, Flodoaldo, por estar aqui conosco. Muito obrigada, Vinícius, por participar com a gente aqui. Mas antes de começar a entrevistar o Flodoaldo e o Vinícius, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, com cabelo médio, na altura dos ombros, castanho, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa verde de manga comprida e por cima um casaco, um blazer em tom marrom escuro. Flodoaldo, falei corretamente, fiz a audiodescrição corretamente, você conseguiu compreender? E para além da audiodescrição, queria que você começasse falando para a gente como é que surgiu o Diversidade. É um prazer muito grande estar aqui com você, com seus telespectadores, e também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de cabelos e barbas grisalhos, homem de pele clara. Hoje estou vestindo uma camisa cinza de estrada de verde e uso óculos escuros. Uhum. Olha, Peraí, vamos pedir o Vinícius para se autodescrever também, antes da gente, já que a gente está fazendo a audiodescrição, Vinícius. Eu sou o Vinícius, sou um homem de cabelos castanhos, barba grisalha, uso óculos preto. Estou trajando uma camisa preta com uma jaqueta e uma calça jeans. Vamos lá, então. Olha, o programa Diversidade, ele surge mediante algumas identificações feitas por mim na ocasião, até pelo fato de eu ser pedagogo. E está diretamente lidando com as questões formativas, tanto de alunos como de professores. Ou seja, trabalho diretamente com a formação. E nesse momento, lá em 2005, eu trouxe para a Câmara Municipal e apresentei, na época, o coordenador era o Plínio César Mansur, a ideia de que, muitas das vezes, a gente pensa que as pessoas têm preconceito contra a pessoa com deficiência. E muitas das vezes não é preconceito, falta informação. Na época, o programa Diversidade, ele surge com o objetivo de trabalhar a informação, a desconstrução de mitos ligados à pessoa com deficiência. Essa foi a primeira temática trabalhada por nós, a pessoa com deficiência. Ao longo do tempo, surgiram, felizmente, outras temáticas, como logo em seguida começamos a trabalhar a questão racial, depois a questão geracional, depois nós começamos a trabalhar a temática que o Vinícius desenvolve, que é o bullying, e mais recentemente estamos trabalhando a questão de gênero. Esse programa ele tem grande importância, no meu entender, porque é a oportunidade da sociedade, de modo geral, desconstruir ideias erradas sobre esses públicos. Vou centrar minha fala na pessoa com deficiência, que é o tema que eu desenvolvo, que muitas das vezes as pessoas imaginam a pessoa com deficiência muito limitada, além da deficiência. E é um fato completamente equivocado, não é? Cada pessoa com deficiência, eu como sou uma pessoa cega desde os 12 anos, tenho as minhas limitações, como a pessoa surda tem as limitações, mas nós temos toda uma capacidade
uma condição de exercitar as nossas funções de cidadão e as funções profissionais que cada um escolhe. Já que você falou da questão da capacidade, né, vamos falar de uma palavra que eu acho que é até muito recente, que a gente não via, né, não sei se para você, que é a questão do capacitismo. Né, a gente olhar para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência como se fossem inferiores ou com alguma pena, né? Fala um pouco disso, se vocês também estão desenvolvendo isso e se realmente esse termo capacitismo é um termo muito atual. Como é que você vê isso, Clodoaldo? Olha, o capacitismo, infelizmente, é um termo atual, presente, conforme você pontuou, as pessoas, o capacitismo, que é o capacitismo, né? Então, é a forma de diminuir a outra pessoa, de dizer que uma pessoa com deficiência ela não tem capacidade de exercitar a sua cidadania, de exercitar a sua profissão, de ser um cidadão casado, de namorar, de ir ao cinema, é tudo isso, é a diminuição da pessoa. E é um termo, é uma situação muito presente. Existem, vou me permitir dar um exemplo muito costumeiro até com uma pessoa com deficiência, das pessoas não perceberem a nossa capacidade. Uma certa feita, eu estava numa consulta médica e o médico achou que eu não tivesse condição de desabotoar um botão da minha camisa, que ele queria me auscultar. Uma outra vez, numa outra consulta, o médico perguntou se eu conseguia deitar. Aí eu ainda brinquei, não, eu durmo em pé, encosto na parede e durmo em pé. Né? Então mas aí, Maria... A gente ri, mas não é para rir, né? Mas olha, eu como lido diretamente com alunos, que além de estar aqui na Câmara, eu sou professor, eu prefiro rir, porque as pessoas vão guardar essas informações, não é? E é interessante porque o que acontece? O médico estava errado? Ele não teve a oportunidade de vivenciar uma palestra nossa, de vivenciar o desenvolvimento das nossas atividades, ou de assistir o seu programa. Pois é, falar disso é muito importante. É, né? muito importante. Esse é o objetivo principal, né, do programa Diversidade, essa formação para a cidadania. É desconstruir mitos. Vamos trazer o Vinícius para o debate. E a gente percebe também uma coisa muito interessante, né? Porque o programa está aí, prestes a completar 20 anos, mas ele mantém um certo frescor. Eu diria que no início do programa, ele talvez enxergava a necessidade de ser feito e de ser propagado por uma questão de invisibilidade, né? Nós temos muitos grupos, acho até importante fazer essa diferença, que são os grupos, as minorias e os grupos que são minorizados, né? Por exemplo, as mulheres não são minoria numérica, mas são minorizadas quando a gente pensa na questão salarial, na questão das oportunidades, assim como a população negra, ela é uma maioria, mas é minorizada. Então, no início, havia um foco na necessidade de dar voz aos invisíveis socialmente. E hoje a gente tem essa possibilidade de se apresentar a esses grupos, tem mais possibilidades de se mostrar, mas ainda hoje nós talvez vivemos uma sociedade que tem mais dificuldade em escutar o outro, uma sociedade com mais dificuldade de empatia. Então, apesar do programa ter 20 anos, ele ainda se mostra com frescor, porque há uma necessidade, tal qual há 20 anos atrás, em que um médico poderia não perceber a postura capacitista, mas que ainda hoje nós temos necessidade de levantar esses temas, porque nós estamos principalmente numa casa legislativa. A Casa Legislativa ela tem a responsabilidade de se preocupar com a cidadania, distribuir cidadania não só através da legislação produzida aqui, mas também das ações desenvolvidas pela Câmara. Por isso esse programa se mostra, eu acho, tão importante, tão necessário. Vamos nesse primeiro bloco continuar explicando como funciona a diversidade, né? O Clodoaldo falou mais da questão da pessoa com deficiência, o Vinícius trabalha mais voltado para a questão do bullying.
Vamos deixar o Vinícius explicar e depois vamos dizer como é que funciona isso, como é que vocês chegam à população, né, por meio do Diversidade. Conta pra gente, Vinícius. Eu tenho já 12 anos de participação no programa Diversidade. Para mim, especialmente, é como se fosse a cereja do bolo do meu trabalho. Eu acho que é uma oportunidade de me mostrar servidor público, mas aquele servidor ativo que vai ao encontro da população, ajudá-la a receber a cidadania. Quando eu entrei no programa, essa entrada se deu pela observação de que existia um mito de que, primeiro, bullying não existia em anos passados, e também de que bullying era uma coisa exclusiva do ambiente da escola. E aí nós desenvolvemos juntos essa temática para apresentar para as pessoas as dificuldades das pessoas que se mostram diferentes de um padrão pré-estabelecido em se colocarem em diferentes situações, seja numa escola, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da igreja que frequentam, seja dentro da própria família. Então, desenvolver a ideia do bullying, desse tratamento diferenciado, porque eu considero que o outro é inferior a mim, seja lá qual o critério que eu tenho para dizer que eu sou superior. Então, a gente começou a desenvolver essas temáticas muito dentro das escolas, claro, porque não só um problema nas escolas, mas é um ambiente formador. Então, a gente, conversando sobre isso, tem a chance de talvez diminuir o impacto quando essa pessoa estiver, por exemplo, no ambiente de trabalho dela. Mas a gente também conversa sobre isso nas formações profissionais, nas empresas, nos ambientes religiosos, como uma oportunidade de reflexão de que todas as pessoas têm que ter a mesma oportunidade e que a diferença entre elas só acrescenta, né? Deixa aquele ambiente mais colorido. Clodoaldo, vocês dois estão aqui, mas esse grupo é formado, estamos com a Sandra Guedes também aqui nos estúdios, ela que não quer aparecer, mas está nos acompanhando também. Quem mais faz parte do projeto e como é que é isso aí, né? Para onde cada um vai, vocês vão conjuntamente? Explica para a gente como é que funciona na prática a diversidade. Só comentando sobre a Sandra é a ilustradora do Diversidade. Nós, em 2010, publicamos uma cartilha que visava o público infantil, uma cartilha pensando no público infantil, e a Sandra gentilmente fez o trabalho dos desenhos, da ilustração da cartilha. Muito legal. Então, vocês têm esse público voltado para as crianças, como, né? Como que funciona o Diversidade? Nós, até meu exercício profissional de ser pedagogo, então eu imaginei um programa que seja flexível, que atenda a diversos segmentos da sociedade. No ambiente escolar, nós elegemos como público a partir do 5º ano do ensino fundamental. Então, as crianças de 10, 11 anos já é o nosso público. E passando pela segunda parte do ensino fundamental, até o 9º ano, do ensino médio e a graduação, os cursos superiores. Além disso, nós desenvolvemos um trabalho que eu acho muito interessante com empresas que têm atendimento ao público. Que tipo de empresa e que tipo de atendimento? Todos os tipos. Nós fazemos um trabalho muito legal com hospitais, porque a pessoa com deficiência no ambiente hospitalar costuma ser muito embaraçoso, tanto para o profissional da saúde, quanto para a pessoa com deficiência. Um hospital que é nosso parceiro há bastante tempo é a Santa Casa, que nós já desenvolvemos nosso trabalho lá por inúmeras vezes. Agora, como que as pessoas chegam até nós, né? Pode entrar em contato via telefone, que é o 3250-2900. Nós vamos agendar o nosso trabalho, nós vamos agendar primeiro uma conversa para explicar o tempo que nós precisamos, né? Explicar como é que funciona, ou pelo nosso Instagram, e uma outra... que é Diversidade JF?
Câmara JF Diversidade? Como é que é o... Diversidade Câmara JF. Isso. Uhum. Isso. Que pode também nos solicitar por meio do Instagram. Uhum. Vamos continuar conversando no próximo bloco, onde a gente vai fazer uma avaliação desses 20 anos, né? O que mudou, se Juiz de Fora é uma cidade que vocês estão percebendo mais inclusiva ou não, e o trabalho que outros colaboradores fazem, citamos aqui a Sandra, mas a Gilmara Mariosa também, que faz parte desse grupo aí, no próximo bloco, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso tema são os 20 anos do programa Diversidade, um programa aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora que busca falar da inclusão e de vários problemas que começaram lá com os problemas vistos pelas pessoas com deficiência em Juiz de Fora, né? Estamos aqui com o Fludoaldo de Paula e com o Vinícius Martins, o Fludoaldo que está desde o início nesse programa há 20 anos, e o Vinícius que está há 12 anos no programa. E é o Vinícius que começa, né, chamando a atenção aí do Fludoaldo. Acho que seria bastante interessante o Fludoaldo talvez falar da evolução que ele percebeu na aplicação, na execução desse programa durante esses 20 anos. Você sentiu alguma diferença, Fludoaldo? Olha, senti. Em algumas situações, eu penso que a sociedade em geral, né, teve um avanço significativo, principalmente no jeito, na maneira de ver a pessoa com deficiência, né? Nesses 20 anos, a gente percebe que a pessoa com deficiência, ela passou a ser um cidadão. O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos, antes de 2005, era muito comum as pessoas acharem que a pessoa cega, por exemplo, sempre estaria em uma instituição, nunca estaria exercitando seu direito de cidadania, de ter uma família, de ter filhos, de ter seu emprego. E hoje eu percebo que isso já não acontece dessa forma. E como que nós contribuímos para isso? A conversa com os alunos é muito importante. Olha, por várias vezes já aconteceu de eu estar na rua, sozinho, e algum adolescente que eu atendi, que nós conversamos com eles lá atrás, chegar perto de mim e falar assim: "Ô professor, lembra de mim? Você esteve na minha escola. Hoje eu vou te auxiliar a atravessar a rua da maneira correta, ou vou te auxiliar a pegar um ônibus de uma maneira correta." Isso é fantástico. É possível observar que as pessoas então mudaram. A nova geração está mudando. E não só, né, no sentido da pessoa com deficiência, mas as outras temáticas também. O Vinícius pode também falar do bullying. A Gilmara Mariosa, que trabalha a questão da mulher e da questão racial, certamente também observo nesse tempo de trabalho que ela está comigo, mudanças significativas. E mais recentemente, a Rosângela Gonzaga, né, trabalhando a questão de gênero. E isso é fundamental, já que nós estamos numa casa legislativa, que nós precisamos levar a formação de cidadania a todas as pessoas, a que todas as pessoas sejam respeitadas nas suas diferenças. É importante esse trabalho. Inclusive,
o nome, né? Programa Diversidade. Somos todos diferentes. Apesar das nossas diferenças, mas nós temos um ponto comum, que somos todos seres humanos. Como é que foi essa definição do nome lá atrás? O nome sempre foi o mesmo? Houve mudanças? Como é que você lembra de como foi essa escolha, Frodólo? Lembro. O nome sempre foi o mesmo. Na época, quando eu trouxe a ideia para na época, o coordenador Plínio, eu sugeri esse nome. E ele completou, eu não me lembro exatamente, mas eu sugeri diversidade, e ele completou que somos todos diferentes. Falei, olha que legal, apesar das diferenças, nós somos iguais. Né? E interessante frisar o quanto Juiz de Fora é uma cidade diversa, né? Por exemplo, se a gente observar a formação social de Juiz de Fora é uma das cidades, por exemplo, que proporcionalmente tem mais idosos. Uma formação diferente. Nós temos uma maioria de população negra, nós temos uma maioria de mulheres. Então, a formação social aqui é muito diferente, né? A sociedade aqui no dia a dia, ela precisa naturalmente aprender a conviver com pessoas e entender que somos todos diferentes. E né? essa casa, né, também, que foi pioneira, por exemplo, na Lei Rosa, né? Não sei como é que vocês veem isso, aí queria que vocês dois comentassem sobre as políticas públicas nessa área. Se a gente tem conseguido avançar, né? Que desafios vocês encontram aí pelo caminho nessa cidade que foi pioneira nessa lei, né? Voltada para as questões homossexuais, as questões de gênero, Sim, né? e de fato isso é uma evolução. Quando eu penso, por exemplo, na questão do bullying, nós demoramos muitos anos para que houvesse uma lei, e essa lei hoje ela ainda só define o que é bullying, o que é uma intimidação sistemática. Não há uma penalidade estabelecida, não existe um crime ligado, por exemplo. Então a legislação em relação a bullying, por exemplo, digo de forma nacional, ela avançou muito timidamente. Né? Quando você pensa juridicamente, eu como sou um advogado, se você não consegue enquadrar num crime, você vai ter que pensar em vários institutos jurídicos para formar um conceito daquele dano que foi causado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na participação da Câmara Municipal na sociedade, criando, por exemplo, a Lei Rosa, a gente entende com o tempo que a lei tem que é uma evolução quase pioneira, né? Quase pioneira não. Há pouco tempo mesmo eu recebi uma consulta aqui na Câmara de uma Câmara de outro estado querendo ter acesso e conhecer a produção da Lei Rosa. Quer dizer, a gente vem produzindo. E a própria postura da Câmara Municipal, né? De entender que ela precisa de um espaço. Criado na época, não tinha nem a palavra homofobia. Nada, né? imagina. Veio muito E as ações no dia a dia, né? Porque a produção não é só de leis. Ter um espaço, ter uma audiodescrição, ou ter um espaço para pessoas com deficiência que precisam de se utilizar de uma cadeira de rodas no plenário. Todas essas ações, né? Elas são muito importantes, essas ações inclusivas. A gente tem Libras hoje, né? Libras, claro, porque o cidadão ele precisa estar integrado, ele precisa conhecer a produção da Câmara, né? Não só das leis, mas ele precisa se sentir bem recebido aqui, né? Então, a gente, quando pensa até a própria criação de uma rampa na frente da Câmara, ela, na época, foi considerada uma coisa avançada. Ou seja, as pessoas eram vistas como nem todos tinham o mesmo acesso aqui. Então, isso é muito importante da gente olhar as conquistas, mas também olhar para frente e ver o que precisa ainda ser produzido, né? Frodólo, eu queria que você tivesse esse olhar daquele que está como coordenador do diversidade e também da pessoa com deficiência, né? Como é que você usufrui também dessas políticas públicas, né? Eu acho interessante nós observarmos assim, que é uma construção, conforme o Vinícius pontuou. Né? Vem lá de trás. E o diversidade, ele contribui com essa construção e a Câmara Municipal exercitando esse papel que Juiz de Fora tem, né? De uma cidade polo da Zona da Mata, uma cidade com várias faculdades, então é uma cidade de formação, né? E a forma que nós contribuímos mostrando
as possibilidades de inserir esses grupos socialmente excluídos da sociedade de uma forma muito participativa. Vocês citaram a rampa e é interessante dizer o seguinte, na época houve até uma polêmica, né? Um prédio histórico vai fazer uma rampa, quer dizer, há uma discussão nos movimentos das pessoas com deficiência, o que é mais importante, é um prédio histórico ou cidadão? Evidentemente, quando a gente diz assim, as pessoas podem até se chocar, né? Ficar chocadas, nossa, mas vai descaracterizar o prédio, mas será que não tem uma solução? E nós tivemos uma solução muito viável, né? O prédio continua com a sua arquitetura, mas a pessoa com limitação de locomoção, ela consegue acessar agora o interior da Câmara, como todo outro cidadão. Outra questão que eu quero destacar, a Libras, nas sessões da Câmara. É fundamental. Vocês já imaginaram como que a pessoa com surdez fica excluída da sociedade, das discussões? E a Libras, ela veio no momento que a língua brasileira de sinais agora é reconhecida, né, como a língua oficial dos surdos no Brasil, e isso foi fundamental. Tem uma discussão que eu quero também destacar, que é o seguinte, mas não tem Libras, por exemplo, nos filmes, porque não tem público. Não tem Libras nas sessões não é o caso aqui, só dando um exemplo, da Câmara de tal município, porque não tem público. Vamos refletir da seguinte forma, quando você que está nos assistindo, né, que ouve, que vê, vai ao cinema, você pergunta, chega lá e pergunta assim, aqui a tela está funcionando? Ou tem áudio? Não, você sabe que tem. Então, de momento que nós construímos uma sociedade, que esses mecanismos, essas ferramentas de acessibilidade passam a ser comuns, com certeza o público vai aparecer. Né? Mas para o público aparecer, o sujeito cego tem que saber que o filme tem audiodescrição. O sujeito que não ouve tem que saber que vai ter o recurso da Libras. Né? Então, não podemos pegar essa justificativa. Não tem a ferramenta de acessibilidade porque não tem público. Não, o caminho é o inverso. Não tem público porque não tem a ferramenta. Ou seja, em 20 anos avançamos, mas ainda há muito a se avançar, né? Com certeza. Principalmente nessa área de políticas públicas, apesar da gente estar colocando Juiz de Fora aí como pioneira, mas tem muito. E a mobilidade que falta muito no município, né? Falamos da Câmara que criou essa rampa, né? Dando acessibilidade, mas que não é uma realidade no município. Não sei se vocês tratam dessas questões dentro do diversidade. Queria ouvir, né, vocês dois sobre essa questão. Sem dúvida, porque a nossa preocupação é também levar reflexão. Porque é uma via de mão dupla, né? A gente diz que a boa lei, a lei que pega, é aquela lei que corresponde a um desejo social, né? Se a gente fizer uma lei completamente desconectada da sociedade, ela é aquela lei que a gente fala que não pega. Então, o nosso papel também é um papel de conscientização, porque uma população consciente, ela dá esse retorno para a própria Câmara, por exemplo. Olha, eu necessito que você olhe para mim, grupo, que tenho uma necessidade diferente ou especial, não porque está me dando uma benesse, está me fazendo um bem, mas porque também sou cidadão. Não há subclasses de cidadãos. Todos são cidadãos, então todos têm que ter exatamente a mesma oportunidade, o mesmo acesso, né? Isso é distribuir igualdade no acesso, é dar a cada um aquela sua necessidade. Eu acho que o papel fundamental da diversidade é realmente a reflexão. É provocar essa reflexão nas pessoas. Né? E esse tem sido o nosso papel durante esses 20 anos e felizmente, com bons frutos. Como é que vocês estão atuando? Vocês fazem oficinas, vocês fazem palestras, vocês fazem debate, vocês vão a muitas escolas o ano todo, vocês já falaram, né, como é que chamam vocês pelo telefone também, pelo Instagram, mas chama para quê? Não é que vocês trabalham e vocês adequam a linguagem aos públicos? Vocês já foram ao Hospital Santa Casa atender trabalhadores, né?
E também vão a escolas atender jovens e crianças, né? Como é que vocês trabalham? Conforme eu disse, né, o Diversidade ele tem essa flexibilidade de mudar a linguagem de acordo com o público. Então, a pessoa que deseja o nosso trabalho entra em contato conosco, nós vamos agendar uma conversa inicial para ver as necessidades do público, qual a temática que a pessoa precisa. Porque outra característica da diversidade, apesar de nós termos essas temáticas que já foram citadas, às vezes a pessoa diz, olha, aqui no meu hospital eu estou tendo problema com bullying, então eu quero a temática do bullying. Aí o Vinícius estará lá presente. E aí você vai trabalhar de acordo. Você tem de acordo com o público. Quantidade de gente, se você vai fazer uma coisa mais extensa, você vai fazer, pode ser um curso, uma coisa que dure mais do que um dia. Por isso é importante, quando as pessoas nos solicitam, essa conversa prévia, porque aí a gente vai entender, de fato, qual é a necessidade, qual é o público que a gente precisa atingir e de que forma a gente precisa atingir aquele público. Então, no meu caso especificamente, eu faço de uma forma que seja uma decisão conjunta, que seja o melhor de acordo com aquele pedido, com aquela necessidade de quem nos solicitou. A nossa temática, normalmente a gente pede 1 hora de conversa, de bate-papo. Normalmente aí a pessoa com deficiência, que é a temática que eu desenvolvo, eu faço muitas dinâmicas, simulando deficiências, para que as pessoas percebam a necessidade de algumas adaptações, como rampa, como guia no tátil para a pessoa cega se guiar. E normalmente essas dinâmicas, elas mexem com as pessoas. Então, o resultado é excelente. A gente já viu várias dinâmicas na rua, os próprios vereadores aqui já saíram, né, com o tapa-olho para tentar ver como a cidade é problemática. Não sei se isso tem resultado, essas dinâmicas têm bons resultados, você tem visto isso, tem enxergado dessa maneira também? Olha, eu acho que as dinâmicas, elas sempre sensibilizam, né? Aí, depois delas realizadas, a gente tem que trabalhar para que elas sejam efetivadas. Nós estamos aqui conversando sobre o Diversidade, um programa da Câmara Municipal de Juiz de Fora que está completando 20 anos. Esses 20 anos serão em outubro. Nós vamos para o último bloco daqui a pouquinho e o Fludualdo e o Vinícius vão explicar o que eles estão planejando aí para comemorar esses 20 anos. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando dos 20 anos do Diversidade, um programa que luta pela inclusão, não só na Câmara, mas em toda Juiz de Fora e que trabalha várias temáticas, né? Com a gente aqui hoje, o Fludualdo de Paula e o Vinícius Martins. Fludualdo é o coordenador do programa, Vinícius trabalha, né? Um dos participantes do programa. E queria que você, antes da gente falar, né, desses 20 anos e de ir para as celebrações, Fludualdo, queria que você começasse falando para a gente como está o mercado de trabalho em Juiz de Fora para a pessoa com deficiência e o que o Diversidade propõe para, de repente, qualificar essa pessoa com deficiência. Marise, é um tema muito caro para mim, porque ainda há muitas barreiras a serem vencidas no mercado de trabalho.
apesar de existir uma lei que garante um percentual de vagas das empresas para as pessoas com deficiência, mas somente a lei não resolve. Então, pensando nisso, o programa Diversidade apresentou para a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui da Câmara, uma proposta de emprego assistido. Nós demos esse nome. O que consiste essa proposta? Essa proposta ela foi baseada numa experiência da Secretaria Municipal de São Paulo, que trabalha com a questão das pessoas com deficiência. E lá eles fizeram um programa que consiste da seguinte forma: eles vão às empresas, identificam os postos de trabalho, captam os currículos dos interessados, analisam esses currículos, vê qual deficiente que tem um perfil para aquela vaga. Esse deficiente essa pessoa com deficiência, ela é encaminhada para a empresa e a secretaria, no caso lá de São Paulo, né, acompanha a inclusão dessa pessoa na empresa. Por que isso é importante? Quando nós vamos visitar as empresas, é muito comum os gestores de RH afirmarem o seguinte: olha, eu quero colocar pessoa com deficiência na minha empresa, mas não tem pessoa, não tem candidato. E não é bem assim. Certa vez, algum tempo atrás, uma empresa de Juiz de Fora, ela me procurou, sabendo que eu trabalho com tecnologia assistiva, procurou: olha, nós queremos empregar uma pessoa com deficiência visual aqui para fazer um determinado serviço aqui na empresa. Só poderia nos auxiliar? Eu disse: claro, posso sim. Aí eu disse assim: olha, o sistema de vocês funciona em qual sistema de computador? Aí a pessoa me informou, etc. A conversa foi desenvolvendo e eu disse o seguinte: olha, então a gente precisa de instalar um leitor de tela. E hoje, Marisa, até para as pessoas que estão nos assistindo saberem, existe um leitor de tela chamado NVDA. É um leitor gratuito, de código aberto, e de ótima qualidade, excelente qualidade, que funciona no sistema operacional Windows. Aí eu disse para a pessoa que precisávamos de instalar um leitor de tela. Aí a pessoa disse o seguinte: mas não podemos mexer nada no nosso sistema. Falou: então você não quer incluir, você não quer empregar, você quer, como a gente costuma brincar, você quer uma pessoa cega que enxerga. Né? Então essa é uma barreira, por isso que nós apresentamos essa proposta para a comissão, né? No intuito... Ou seja, precisa muito esclarecimento também para o empregador. Eu tenho preocupação de não recriminar o empregador. Ele precisa de um suporte, por isso que eu acredito, né, nesse programa. Né? Da mesma Existem forma. incentivos hoje para o empregador também nesse sentido, né, Fludoaldo? Em relação a empregar as pessoas com deficiência, existem incentivos também, né, para que haja mais pessoas. E para além das empresas particulares, a gente tem muitas cotas. Não sei como é que você vê a questão das cotas em concursos, né? Para as pessoas com deficiência e para outras minorias também. Não sei como é que vocês trabalham com isso. Eu diria que programas como esse, né, que surgiu a partir dessa observação que o Fludoaldo fez, eles são muito importantes porque nós precisamos avançar um pouco e entender que a contratação de uma pessoa com deficiência, ela não deve ser feita apenas para cumprir uma legislação de uma contratação mínima. São pessoas como quaisquer outras que têm potencialidades, conhecimentos e podem agregar de fato o conhecimento delas às empresas, não como um cumprimento frio de uma lei. Pois mas de quando fato ele uma falou inclusão. isso, me parece, né, se a pessoa tem uma vaga aberta, né, para a pessoa com deficiência, muitas vezes é nesse sentido, de fazer apenas cumprir uma lei. Cumprir uma lei, Quando né? há pessoas com uma diversidade de conhecimentos e de experiências que podem agregar imensamente às empresas. Inclusive, eu considero que empresas atentas à sociedade
precisam, para prosperar, ouvir a sociedade. Quando ela tem uma diversidade de colaboradores, isso só enriquece a possibilidade que ela tem de se tornar uma empresa mais sólida. Em É todos muito os mais do que sentidos, né? cumprir Pessoas uma que cota. moram em vários locais da cidade, Exato. pessoas, mulheres, homens, né? Pessoas com deficiência, negros, brancos, né? Todos os tipos de pessoas. Ter realmente essa diversidade, né, Sim, Clodoaldo? claro. E ainda tem um outro detalhe, que é o seguinte, aí a empresa que quer apenas cumprir a cota, a legislação, diz para a pessoa com deficiência, né, que está empregada, aí a pessoa fica encostada num cantinho na empresa. Olha o mal que isso faz à pessoa. Exatamente. Ela não se sentir útil e não se sentir, se sentir incapaz, porque na situação da não inclusão, a presença apenas física ali, a pessoa não está incluída. Né? Mas, por outro lado, é necessário ter isso também, né, gente? É necessário você ter leis que coloquem como obrigação que se tenha essa diversidade em todos os locais, Sim, né? e por isso é importante a gente estar presente também nas empresas. Não só esse projeto, que é muito interessante, né, mas também estar presente nas empresas. Fico pensando, por exemplo, né, como eu falo sobre bullying, que não adianta também essa pessoa com deficiência ser contratada se a empresa, os colaboradores, por exemplo, não estiverem preparados para recebê-la e tratá-la como um outro colega ou uma outra colega de trabalho de uma forma igualitária, entendendo que ela poderá ter ou não necessidades especiais a serem supridas para o desempenho do trabalho, mas que são colaboradores como quaisquer outros, porque senão não adianta a pessoa com deficiência estar lá e assim que ela entra na empresa ela sofrer bullying ou ela sofrer um assédio moral no trabalho. Também, né? Exatamente, Sofrer é um capacitismo. trabalho que precisa ser não só de buscar oportunizar as vagas, mas também que haja um acolhimento posterior a essa pessoa que vai ser contratada, né? E a própria empresa, né? É muito aprendizado, Agora, né, gente? Falávamos aqui, a denominação que era dada às pessoas com deficiência antes, né? Conversava antes com a Sandra, as pessoas chamavam de portador, o que é errado, né? A pessoa não porta uma deficiência, a pessoa, né, tem uma deficiência ali. Tudo isso que veio mudando, é uma sociedade que precisa mudar desde a nomenclatura, né, até a forma de agir, né, Clodoaldo? Queria te ouvir sobre isso, como é que você vê todas essas nomenclaturas. Falávamos antes, né, se a gente cometer algum equívoco aqui, porque a gente precisa mudar e saber que o discurso também é carregado, né, de sentido, sim, né? Mas a única forma de mudar é a formação, né? É o conhecimento. Então, quando nós, alguns anos atrás, né, usava o termo portador, eu ainda costumo brincar, né? Seria bom, né? Eu estou portando a minha cegueira, vou sair aqui do estúdio e vou deixar ela por aqui. Né? Exatamente. E depois do portador veio pessoa com necessidade especial. Quem não tem uma necessidade especial? Quem não tem uma necessidade de 10 minutos de sono depois do almoço? Né? Muitas pessoas. E hoje nós temos a pessoa com deficiência. E olha o significado, olha a lógica, como que muda completamente o sentido. O que vem primeiro? Pessoa. A pessoa é mais importante. Ela tem qual característica? Ela tem o objetivo de ser uma pessoa com deficiência. Mas não uma pessoa deficiência. Não uma pessoa deficiente. Com deficiência. É uma característica. Eu sou um professor, sou pai de família e tenho a minha deficiência. Né? Sou uma pessoa com deficiência visual. É completamente diferente. A pessoa em primeiro lugar. Né? Eu só queria voltar rapidamente na questão das empresas, que é uma questão também de política pública, que é o seguinte, nós temos essa lei de cotas, né, nas empresas, mas é importante que haja uma fiscalização efetiva, mas não uma fiscalização, pelo menos eu imagino assim, punitiva, mas uma fiscalização instrutiva, que leve o suporte a esses empregadores que desejam empregar pessoas com deficiência, né? Conforme acontece nos editais de concursos públicos, né? Que hoje tem, aliás, eu até vou fazer uma observação, não sei se vocês sabem, o Enem, né? o Enem,
a redação para as pessoas surdas é em português. Por que não é em Libras? Vocês já imaginaram, vocês que nos assistem, vocês que estão aqui comigo, vocês vão fazer uma redação, falar, agora você tem que falar em alemão. Porque a Libras é a língua das pessoas surdas e ainda não conseguiram que a redação do Enem seja feita em Libras. Então, são sementes que a gente tem que ir espalhando para construir políticas públicas que atendam realmente as pessoas que essas políticas dirigem. Uhum. Como seria a redação em Libras, né, já que você tocou nessa questão? Ele seria um professor de Libras e essa pessoa, né, o surdo fazendo sinais, como é que seria? Olha, certamente uma pessoa ligada à questão da Libras vai ter uma ideia melhor do que a minha. Mas eu imagino algumas possibilidades. A pessoa pode ser filmada, sinalizando a Libras, e essa filmagem vai servir como um documento que a pessoa realmente fez aquela redação em Libras, né? A questão do concurso público, Marisa, é interessante, felizmente já mudou. Quando eu fiz um concurso público, aí sabe, não vou dizer há muito tempo atrás, porque eu sou um jovem rapaz, mas há algum tempo atrás, tinha uma questão que era o seguinte, tinha uma moça lendo para mim, veja a imagem abaixo e responda. Aí eu perguntava à moça, moça, mas que é a imagem? Ela dizia para mim assim, mas eu não posso falar que senão eu te dou a resposta. Eu falei, mas eu não posso fazer porque eu não estou vendo. Assim, mas ela entendeu a minha situação, eu entendi a dela, e me parece, eu não me lembro se a questão foi anulada. Então, percebam que não adianta, aí voltando ao que o Vinícius disse, né? As leis, elas têm que atender o público, não adianta só fazer. Você tem que, se tem um concurso, tem reserva de vaga, mas as pessoas têm que ter condições de ter acesso. E quem vai saber as necessidades é só quem vivencia, né? Exatamente. Só quem vivencia. Nós estamos já na nossa reta final. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância da diversidade, o que vem por aí. Vão ser celebrados em outubro, né? O que vocês destacariam nesses 20 anos? Já falamos aqui desses avanços, né? A própria sociedade mudou, ampliou-se, né, o número de temáticas do diversidade, entrou a questão LGBT, entrou a questão racial. E aí, o que vem para os próximos 20? Olha, eu espero que nós continuemos a nossa caminhada firmes e fortes, com todos juntos aqui na casa. E o que eu mais desejo, eu vou dizer do meu desejo, é que daqui a 20 anos nós possamos dizer assim, como as coisas mudaram. E certamente nós vamos planejar alguns eventos bem interessantes que teremos o prazer de convidar a quem nos assiste. Nosso desejo é que a Câmara seja uma mola propulsora, não só através da produção legislativa dela, né, mas o próprio diversidade, o fato dele vir funcionando há 20 anos ininterruptos, independente de mudança de legislaturas, por exemplo, demonstra o quanto a Câmara entende que este programa é essencial. Então, ele hoje não é um programa só ofertado para instituições, mas ele é um programa importante até na própria capacitação dos servidores da casa, né? Os servidores hoje vêm sendo capacitados em relação à diversidade, para que a gente atenda melhor, para que a gente ouça melhor, para que a gente, de fato, consiga auxiliar a quem procura a Câmara, né? E acho que o meu desejo particular é que cada vez mais a gente não precise falar sobre o que é aquele motivo de maltratar ou de tratar de forma diferente alguém, mas que a gente avance para discutir políticas efetivas, políticas públicas efetivas de atendimento às pessoas, né? Que a gente consiga sensibilizar através do nosso trabalho a sociedade ou quem a gente toca de alguma forma, para que a gente no futuro possa de fato estar discutindo questões muito mais práticas, o que essa população precisa, o que ela vai ser atendida por nós. Então, que a diversidade seja um ponto de qualificação e não só de conscientização.
É isso aí. E vocês são referência regional também, já estiveram em outras cidades, Já, né? já tivemos em outras cidades. Levando todo esse conhecimento de vocês. Então, outras cidades que estejam nos assistindo vão repetir o telefone e o Instagram para as pessoas acompanharem, não só Juiz de Fora, escolas, instituições de Juiz de Fora e região que queiram o trabalho do Diversidade. 3250-2900, é só entrar em contato, teremos imenso prazer em estar com vocês. Muito obrigada, Fludoaldo, muito obrigada, Vinícius. As portas estão sempre abertas, acho que é sempre importante, né, a TV Câmara, como uma TV pública, também colaborar nesse sentido de abrir as portas para a diversidade. Saibam que está sempre aberta, viu? Muito obrigado. Obrigada, esse foi o JF Entrevista, em que falamos aqui dos 20 anos desse programa maravilhoso aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que é o Diversidade. Eu espero você na próxima semana. Até lá!